Boa tarde, galera. Tudo bem? Bom dia, né? Não sei que dia que você vai estar vendo isso, mas vamos dar continuidade então ao nosso curso. O assunto de hoje vai ser o cálculo das integrais duplas através do teorema de Fubini, e a gente vai considerar agora outras regiões, que não sejam somente regiões retangulares. Então vamos ver aqui. Vai fazer o cálculo. A gente vai ver então as integrais duplas pelo teorema de Fubini, considerando agora outras regiões, certo? Então vamos pensar assim, ó. O que a gente tinha lá quando a gente especificava a região retangular? A região retangular era fácil eu ter o pensamento referente às minhas integrais, até porque o retângulo ele é formado apenas de duas dimensões, comprimento e largura. O comprimento a gente pode definir aqui no intervalo AB, mais grosso, AB, enquanto no intervalo que representa a largura, intervalo CD. E nós vimos nas regiões retangulares que se eu fixo uma variável, eu deixo a outra variar entre dois extremos fixos, né? Então, se eu fixar aqui, por exemplo, o valor de x, na minha função, eu vou deixar variar o y naquele intervalo de C a D, formando aquelas placas, aquelas secções, né? A gente calculava a área, somava, tendendo aquilo por infinito, e a gente tinha a integral dupla na região retangular. Imagina que agora que a gente tenha essa região, uma região que ela não é retangular, mas eu posso escrever ela dentro de um retângulo. Então a gente escreve que essa f de x, que esta função está definida no domínio D, e eu vou falar que essa região é igual a zero, essa f vai ser igual a zero, para indicar a borda. É como se a borda não tivesse dentro desse retângulo aqui, certo? Então, o que a gente pode definir, então? A gente já fez uma definição lá, que quando eu tenho a integral dupla num domínio D de uma função f de xy, dA, que eu posso chamar de dx, dy, vai depender da ordem que eu quero. Agora a gente vai colocar ela igual a uma outra função, um f maiúsculo, né? Um f de xy, que vai ser essa lei de formação aqui que foi dada, que ela tem essas duas condições, que a função f de xy esteja no domínio e que as bordas dela, né, tudo que estiver fora dessa região, vai ser igual a zero. Né? A gente considera, então, que mesmo eu escrevendo ela em um retângulo, eu vou considerar toda essa área aqui azul igual a zero, que aí vai valer o teorema de Fubini. Então imagina agora aqui, ó, que a região que eu tinha antes definida por um retângulo seja uma região curva. Se for uma região curva, para eu pensar nessa ideia de definir ela num retângulo e de modo que aquela parte externa seja igual a zero, não tenha função naquele ponto, eu posso pensar que essas curvas elas vão me gerar funções. Então, olha o meu primeiro exemplo. Se a gente for fazer aqui três exemplos, né? O primeiro, se eu considerar essa região, a curva de cima pode ser definida por uma função, enquanto a curva de baixo também é definida por outra função. Então, aqui a gente já pode ter uma ideia. Enquanto lá nas regiões retangulares a gente fixava uma variável e deixava variar pela outra num intervalo fixo, aqui não. Aqui ela vai variar entre duas funções. Então, aqui temos esse exemplo. Se eu fixar aqui o valor de x, por exemplo, aqui, e levar ele no meu gráfico, eu percebo que eu tenho aqui essas duas regiões. Essa parte de cima, que pode ser uma função, e a parte de baixo, que também pode ser uma função. O mesmo vale aqui. Eu fixando o x no intervalo AB, eu vou deixar o y variar. Então, ele varia dessa função a essa função. Então, essa função seria o meu limite superior, enquanto a função de baixo seria o meu limite inferior. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo mais prático, né? Então, numa região D, se eu inverter isso também, né, para y,
a fixar o y aqui, eu vou deixar ela variar sobre duas funções de x. Né? Então, a gente tem essa definição que a gente pode chamar de tipo 1, que é a seguinte: se f é contínua numa região D do primeiro tipo, o primeiro tipo seria quem? O x é o meu intervalo fixo, então eu vou fixar o valor de x e vou deixar o y variar. Então ele vai variar entre duas funções onde o x é a variável independente. Formato lá y igual a não sei o que, né? Y vai variar entre duas funções. E a gente também pode considerar que essa função f de xy, se eu fixar o meu y, que eu tenho nos intervalos de C a D, o x vai variar entre duas funções, não mais entre dois intervalos fixos, né? É o que difere a região retangular das outras regiões. Isso permite que a gente consiga calcular a integral dupla de qualquer que seja a minha função. Por exemplo, eu tenho aqui uma integral dupla de x mais 2 dA. O fato de ter dA significa que eu posso tanto fazer por x ou por y. Quem que vai fazer essa escolha? Você. Pela prática, você vai decidir se compensa fixar o x ou se compensa fixar o y. Então, imagina que essa região, vou olhar lá no meu domínio, ela é composta por duas parábolas. Essa parábola, y é igual a 2x ao quadrado, e essa parábola, y é igual a 1 mais x quadrado. Se eu estou isolando o y, quer dizer que eu estou fixando o meu x. Então, eu vou deixar o meu y variar entre essas duas parábolas. Mas aí, eu vou deixar o y variar. Mas aonde que é o ponto de intersecção dessas duas parábolas? É só a gente fazer uma igual à outra. Então, a gente tem aqui que a função, eu estou pensando no y, né? Pensando nos dois y. O y da primeira função e o y da segunda. Então, se eu fizer 2x ao quadrado igual a 1 mais x ao quadrado, eu acho que os valores de x, que são os intervalos fixos, que eu estou fixando o x, vão variar entre menos 1 e 1. E o y varia entre as duas funções. Então, lá onde que está a diferença. Ó. Então, se eu escolher aqui um valor de x, fixar um x qualquer naquele intervalo entre menos 1 e 1, que é onde tem a intersecção das duas, né? A região ali formada, eu tenho a função de cima, que seria a parábola, como limite superior, e a função de baixo como limite inferior. Se eu fizesse aqui uma escolha fixando um y, a gente mudaria essa conta aqui de cima, mas aqui no gráfico já pode perceber que se eu fosse fixar um y, eu teria a mesma função. Então, aqui eu tenho essa parábola, que é a mesma. Então, eu vou variar entre um valor positivo e negativo. Então, pode ser que dê aí dependendo da minha função, né, da lei de formação dela, dê uma muito fácil ou dê uma muito difícil. Então, nesse caso aqui, como eu isolei o y, fiz y igual a y, eu achei os valores de x, que são os intervalos de integração. Então, achei aqui dois extremos fixos. Se já tem dois extremos fixos e a minha região não é retangular, a outra variável, que nesse caso é o y, vai variar entre as duas funções, certo? Então, vocês dão uma lidinha aqui no material, tá bem explicadinho como que eu fui fazendo essa determinação. Então, como que a gente pode escrever essa função? Como que a gente escreve, na verdade, essa integral dupla? A gente vai escrever ela como uma integral dupla de x mais 2y. Essa daqui é aquela lei de formação, tá? Z igual a 2y, ou f de xy igual a x mais 2y. A função de várias variáveis, né? De duas variáveis. Se eu já descobri que o x vai variar entre menos 1 e 1, então, lembrando do que eu comentei na última aula, a primeira variável que a gente analisa é a última que a gente integra. Então, se eu fixei o x, já achei os intervalos fixos para x menos 1 e 1, então a gente coloca integral de menos 1 e 1 dx para o lado de fora. E lá para o lado de dentro eu vou deixar as duas variarem, né? Variar entre as duas funções. Então, se eu quero variar o y, eu tenho que deixar o y isolado.
Então, na minha primeira parábola, a gente tinha y igual a 1 mais x ao quadrado, e na segunda, a gente tinha 2x ao quadrado. Então, como eu estou variando o y, né, primeira integral que eu vou calcular, tanto que o dy está aqui para dentro, eu preciso pegar o y isolado. Então, ele varia entre essas duas funções. Mas quem é o limite superior, quem é o limite inferior? Você vai ter que fazer o gráfico. Então, o bom da integral dupla é que você não precisa fazer o gráfico da função f de xy. Basta que você analise, pelo teorema de Fubini, o domínio. Então, naquela construção que a gente viu na página atrás aqui, vou subir aqui. Olha lá, na hora que eu faço a construção da parábola, eu percebo que a de cima é 1 mais x ao quadrado, enquanto a de baixo é 2x ao quadrado. Então, já tem meu limite superior, que é 1 mais x ao quadrado, e o de baixo, o limite inferior, o 2x ao quadrado. Então, tá aqui os meus intervalos de integração, superior e inferior, e agora eu vou integrar. Resolução simples, conforme a gente fez na última semana, só que lá eram valores numéricos, aqui são funções, né? Então, como que eu vou calcular isso? Então, se eu quero variar, quero integrar primeiro em relação a y, o x é constante. Então, a integral de y fica xy, e a integral de 2y fica 2y ao quadrado sobre 2. A gente pode simplificar aqui esse 2 e desenvolve. Então, olha lá, fiz o desenvolvimento, só que agora os meus limites são funções, então vou substituir 1 mais x ao quadrado no limite superior, menos o limite inferior, que é o 2x ao quadrado. A gente resolve, vai dar uma expressão com um monte de x, faltou aqui um dx, que ainda eu tenho que calcular essa integral, né? Faltou aqui também. Eu vou ter uma expressão que dependa somente de x. Então, uma das formas que você sabe se fez certo a substituição ou não, a variável que está do lado de fora, depois que você integra a primeira vez, só tem que aparecer ela, certo? O y tem que sumir, porque você integrou em relação a y primeiro. Então, você faz a substituição e obtém 32/15. Certo? Aí é só fazer o cálculo, fazer a substituição, porque sempre a integral de fora vai ser num intervalo fixo. Então, o que vai variar primeiro entre funções é a primeira variável que eu integro. Quando eu faço a integração dela, vai sumir aquela letra, vai sobrar só a outra variável. E a outra variável já vai estar em intervalos fixos, né? Intervalo aqui, no caso de x, intervalo de a e b, certo? Um outro exemplo que a gente tem aqui, que cai bastante, né? Tem bastante exercício. Se você tem aqui, por exemplo, duas retas, e você tem uma região aqui triangular, né? Então, dependendo da escolha que você vai fazer, você tem que achar a equação dessa reta, né? Das duas retas aqui. Aí, vale lembrar que você vai utilizar tópicos de geometria analítica. Nesse caso aqui, você tem o ponto 0 e 1, e esse ponto de intersecção aqui, por exemplo, 1,5. Aí você pode utilizar pelo Yoyomi-Shichou, né? Yoyomi-Shichou. Ou você pode substituir em y igual a x mais b, em função de a e b, faz uma outra, substituição com outro ponto, calcula o sistema, acha a e b, e aí então você substitui o a e o b aqui. São os valores que você achou. Pode utilizar qualquer ferramenta que você quiser para fazer esse cálculo. Se eu fosse fixar o x aqui, que eu fiz em azul, ele vai estar variando entre essa função, que eu determino dessa maneira, e essa função que sai do ponto 0, 0 até esse de cá. Então, eu teria aqui duas retas, certo? Se eu fixar o meu x. Se eu fixar o meu y, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois intervalos de integração. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos dividir isso em duas regiões, certo? A região de cima, se eu fixar o y, ela varia entre essa reta e a reta do eixo,
do eixo y, ou seja, y igual a zero, né? No caso, x igual a zero, perdão. E teríamos também essa outra região, que qualquer ponto que você escolher aqui, ela vai variar entre a reta, só que agora é essa reta aqui de baixo, e a reta x igual a zero, certo? Então, percebam que dependendo da sua escolha, fica mais fácil, fica mais difícil. Nesse caso, se eu escolhesse um x, ela já daria direto meus intervalos de integração e eu faria uma conta mais simples, até porque qualquer x que eu colocar, sempre vai ser essa reta de cima e essa reta de baixo como limite superior, inferior. Então, qualquer ponto que você escolher aqui, ó, você vai fazer apenas uma integral. Se você virar para o y, você já tem três retas. Você tem essa reta, você tem essa reta, você tem essa reta. Então, você já deveria dividir isso em duas etapas. Por que eu coloquei esse exemplo? Justamente para falar que quando eu tenho uma integral definida de uma f de x e uma de g de x, é igual à soma das integrais. Então, a integral da soma seria a soma das integrais. Vale também a propriedade da multiplicação. Então, se eu tiver uma constante multiplicando a função, eu posso colocar essa constante para fora e calculo ali somente a integral do dx ou dy, que você vai decidir, tá bom? Então, aqui eu escrevi, ó, que a integral da soma pode ser a soma das integrais, porém a gente tem dois domínios diferentes, né? Dependendo da escolha, eu vou ter que dividir ela em duas integrais, eu vou somar, vai dar exatamente igual a outra integral que a gente tem, tá bom? Então, basicamente é isso. A única diferença entre as regiões retangulares e as outras regiões é essa. A região retangular, a gente tem o nosso domínio xy dentro de um retângulo, portanto, o x varia em intervalos AB, enquanto o y varia em intervalos CD. Já em outras regiões, se essa superfície for curva, por exemplo, e eu fixo, por exemplo, o x aqui, ela vai variar entre duas funções, que a gente pode chamar aqui de h de x e de g de x. Tá joia? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma mais prática para a gente resolver. Os exercícios, eu coloquei bastante nessa parte aqui, que está tudo misturado. Você tem tanto regiões retangulares quanto outras regiões. Quando é que você vai diferenciar uma da outra? Quando o seu domínio for definido num retângulo. Como, por exemplo, o primeiro exercício aqui, a gente tem o x variando entre 0 e 6 e o y variando entre 0 e 4. Região retangular. A gente vai utilizar, que nem a gente fez no material da semana passada. E aqui a questão 2, olha lá, intervalo de 0 a 4 e de menos 1 e 2. Também é definida por um retângulo. Quando é que ela vai ser variável entre duas funções? Então, aqui também eu tenho bastante exercício. Olha lá, não está variando entre funções, são intervalos fixos, tá? Então, regiões retangulares. E aqui já muda um pouco de figura, né? Então, aqui, dessa questão para baixo, a gente tem aqui essa variação, né? Essas integrais, aonde varia entre curvas, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu quero uma integral dupla no intervalo de 0 a 4 em relação ao y e de 0 a raiz de y em relação a x. O que a gente vai fazer primeiro? Percebo que eu fixei o meu y, estou deixando o x variar. Tá? Nesse caso, a gente pode fazer diretamente, não precisa esboçar o gráfico, tá? Porque ele já deu a integral montada. Se não tivesse dado, você vai fazer o domínio de integração e vai verificar onde que é o limite superior e o limite inferior referente àquele desenho que você fez, dependendo da escolha que você fizer. Então, aqui, fazendo a minha substituição, eu vou ter integral de 0 a 4. Em relação à variável x, o y é constante. Então, a gente pode colocar esse menos y ao quadrado aqui para fora, né? E deixar ali dentro da integral o x. dx, dy. Então, fica integral de 0 a 4, o menos y ao quadrado vai multiplicar
Integral de x vai ficar x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 0 a raiz de y. Então, aqui, dy. Vamos resolver isso aqui. Deixa muito grosso esse trem aqui. Aí. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter integral de 0 a 4 de menos y ao quadrado que multiplica. Aqui vamos substituir, né? O limite superior e inferior. Então, vai ficar raiz de y ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Isso dy. Então, fica integral de 0 a 4 de menos y ao quadrado, que multiplica. Aqui sai da raiz, essa parte vai dar 0, então vai ficar y sobre 2. dy. Vou escrever isso aqui de uma forma melhor. Integral de 0 a 4 vai ficar menos y ao cubo sobre 2. 2 vezes 1, dy. Podemos jogar esse menos meio aqui para fora. Então, fica menos meio, multiplica a integral de 0 a 4 de y ao cubo dy. Então, fazendo menos meio. Então, fazendo menos meio, integral de y ao cubo fica y à quarta sobre 4, definida no intervalo de 0 a 4. Então, esse integral vai ser menos meio, que multiplica, substituindo 4 elevado à quarta sobre 4, menos 0 elevado à quarta sobre 4. Novamente, isso daqui dá 0, então fica menos meio, que multiplica 4 elevado à quarta. Posso simplificar um 4 de cima com um 4 daqui, que fica 3. Então, 16 vai dar 64. 4 elevado ao cubo. Então, vai ficar menos 64. 64 sobre 2. Resultar aí em menos 32. Certinho? Eu quero uma integral, num domínio D, de x vezes cosseno y dA. dA vai permitir que eu escolha se eu quero integrar primeiro por x ou por y. O que eu preciso? Verificar onde que estão essas retas aqui e essa parábola. Então, eu preciso construir o meu domínio. Então, vamos lá, construir o domínio de integração. Então, aqui a gente tem o x, o y e o zero. Aonde que é y igual a zero? Então, a gente tem aqui esta, vou fazer um pouquinho mais grosso, essa aqui de verde. Então, y igual a zero. X igual a 1. X igual a 1, a gente vai pegar aqui o x valendo 1, vai construir essa minha reta. Essa é x igual a 1. E y igual a x ao quadrado. Então, o que vem a ser essa parábola? Y igual a x ao quadrado. Você pode dar um valor de y, né? Que vai ser uma parábola, cujo vértice vai ser 0, 0. Então, se der 1 para x, por exemplo, colocar 1 aqui, você tem que o y vale 1. Então, e se você der menos 1 aqui para x, você também tem que o y vale menos 1. Então, aqui você vai ter essa parábola aqui. Qual é a região de intersecção dessas duas retas com essa parábola? Vai ser esse pedacinho aqui, ó. Essa é a minha região. E a gente vem aqui e vai fazer aquela análise. Quem compensa fixar, quem compensa variar? Então, vamos lá. Se eu escolho um valor de x, ó, se eu escolher um valor de x, ela vai variar entre essa reta, ou seja, essa parábola, e essa reta do y igual a zero. Certo? Então, qualquer ponto aqui, ela vai fazer essa variação. Limite superior, faltou escrever aqui que isso é igual a x ao quadrado.
limite superior, e a reta y igual a zero, limite inferior. Se eu fizer uma escolha para y, independente de qual y que eu pego, eu levo lá na minha região. Ó, eu percebo que varia do x igual a 1 até o y igual a x ao quadrado, certo? Então, nesse caso, tanto faz qual vai ser a sua escolha. Vamos fazer a escolha pelo x, a gente costuma fazer, geralmente costuma ser mais fácil. Complicou, vai lá e troca os intervalos de integração, tá? Só não esquecer de trocar a sua própria função. Então, aqui... Eu quero escolher o x. Então, eu vou construir isso. Uma integral dx. Quais são os intervalos que ela varia para x? Essa região vai do 0 até 1. Então, integral de 0 a 1 para x. E a primeira que eu analisei ali vai ser o y. Ela vai variar entre duas funções. Se eu fixar o x, a parábola é o limite superior e a reta x, y igual a zero é o limite inferior. Ó, para quitar y, eu tenho que deixar o y isolado. Então, o y já está isolado aqui, então a gente tem x ao quadrado em cima, e o y já está isolado aqui, eu tenho zero. Então, aquela função x vezes cosseno de y. Então, está pronta a minha integral, só calcular. Então, a gente tem integral de 0 a 1, o x ele é uma constante em relação a y, ele vem para fora. A integral de 0 a x ao quadrado de cosseno de y, dy dx. Isso daqui vai resultar integral de 0 e 1, x que vai multiplicar. É só começar a gravar que começa as interrupções. Então, vai ficar aqui x que vai multiplicar a integral de cosseno de y. Cosseno de y, seno de y, definida de 0 a x ao quadrado, dx. Então, fica integral de 0 a 1, x que vai multiplicar limite superior, seno de x ao quadrado, menos seno de 0, limite inferior. Vou apagar isso aqui. Isso em relação a x agora, dx. O que a gente vai fazer aqui? Vamos escrever isso daqui. Integral de 0 a 1, x vai multiplicar seno de x ao quadrado, eu não sei quanto que é, mas o seno de 0, se eu lembrar lá da trigonometria, ciclo trigonométrico, seno aqui está no eixo y, né? Então, seno de 0, levo lá no eixo y, vai valer 0. Então, dx. Então, a integral de 0 a 1 de x vezes seno ao quadrado, aliás, seno de x ao quadrado. E aqui é só resolver essa integral. Se você fizesse a outra escolha, deixando variar o y, vamos supor que você chegou aqui e não sabe resolver essa integral. Então, você pode ter uma outra alternativa, que é escolher o outro intervalo de integração. Como que ficaria aqui? Então, deixa eu copiar esse gráfico, levar ele para cá. Lá eu escolhi que o x é a primeira que eu vou analisar. Vamos supor, então, você acha muito difícil fazer aquela integral, você quer fazer essa escolha de k. Você vai fixar um valor aqui de y. Então, você descobre que o limite superior é a reta x igual a 1 e o inferior vai ser a parábola. Então, aqui o superior e aqui o inferior. Como que ficaria essa integral? Então, a integral, quando eu estou variando o y, eu percebo que ela vem do 0 até o 1. Então, novamente, a gente tem de 0 e 1. dy, que eu fixei o y. Agora eu vou deixar o x variar. O x vai variar com quem? Com as duas funções. X igual a 1, que é o superior, e y ao quadrado, que é igual a x. Então, vamos pensar. Se lá na primeira, eu fixando o x, eu tive que isolar o y para colocar aqui os meus intervalos de integração, aqui é o contrário. Aqui eu tenho que isolar o meu x. Então, aqui já está isolado, que é o limite superior. E aqui, se eu isolar o x, eu tenho
raiz quadrada de y. Então, ela vai variar com a raiz quadrada de y, que é esse lado de cá, tá? Vou considerar positivo, que é só essa região aqui, né? Vou considerar de cá, que é mais ou menos. Então, vai continuar a minha função x cosseno y. Vamos ver agora se a gente tem uma mais fácil, se tem a mesma coisa. Então, integral de 0 a 1. Aqui, em relação ao x, cosseno de y é uma constante, então a gente pode colocar ela para fora. Integral de raiz de y a 1 de x dx dy. Calcular essa integral primeiro. Então, integral de 0 a 1 de cosseno de y que multiplica. Integral de x, x ao quadrado sobre 2, definida entre raiz de y e 1, dy. Substituindo, eu tenho integral de cosseno de y, vai ficar limite superior 1 ao quadrado sobre 2, menos limite inferior, raiz de y ao quadrado sobre 2. Isso, dy. Então, escrevendo isso daqui, a gente tem integral de 0 a 1, cosseno de y, que vai multiplicar meio, menos, aqui sai o y sobre 2, dy. Aplicando a minha distributiva, eu tenho integral de 0 a 1, cosseno de y sobre 2, tá aqui, menos y vezes cosseno de y sobre, aqui também vai ser 2. A gente pode colocar isso aqui tudo numa integral só, né? Cosseno de y menos y vezes cosseno de y sobre 2. Posso colocar isso aqui para fora. Ó, perceba que essa escolha, o que está gerando para mim? Vou jogar esse meio aqui, que é a constante, para fora. Integral de 0 a 1 de cosseno de y dy, ó, a diferença das integrais. Aliás, a integral da diferença vai ser a diferença das integrais, eu já vou separar aqui. Integral de 0 e 1 de y vezes cosseno de y. Perceba que não adiantou nada, né? Eu só tive um a mais aqui para resolver essa minha integral. Então, nesse primeiro caso que eu fiz, parou nessa integral. Deixa eu até tirar isso aqui para vocês não acharem que é a resposta. Parou nessa integral, x vezes seno de x ao quadrado. Se você fixa o y, você já tem duas integrais aqui para resolver. Então, dependendo da sua escolha, fica a critério de vocês fazer essa escolha, né? E dependendo dela, aí pode ficar uma coisa mais fácil ou ficar uma coisa mais difícil. Lembrando que você só pode fazer isso porque no meu exercício ele especificou que é dA, tá? Que é a derivada em relação à área. Então, ele te permite essa escolha do x ou do y, certo? Pessoal, um detalhe aqui, quando você vai calcular, vamos pensar aqui, ó, integral de seno de x dx. Então, na hora que você vai calcular a integral de seno, você tem menos cosseno, mais c. Isso lá na integral indefinida, certo? O que a gente tem aqui, na verdade, na regra? A integral de seno de x é multiplicado pela derivada de x. No caso aqui, a derivada de x vai ser 1. Então, essa simbologia a gente acaba fazendo direto, até porque a minha variável considerada é a variável x. Então, a derivada de x vai ser 1. Então, não vai fazer essa alteração. Então, basicamente, a gente tem que a integral de u, né, integral de u du, a gente pode ter uma função, ou, aliás, seno de u, né? Seno de u du. O que a gente tem, na verdade? A gente tem aqui essa variável e na frente dela a derivada multiplicada aqui por esse u, né? A derivada de u que vai ser 1. Então, aqui nesse exemplo, olha que bacana. A gente pode utilizar também. Vou passar aqui. Se a gente considerar, então, ó, seno de u, o u igual a x ao quadrado. Quem vai ser o du? 2x. Então, eu já tenho aqui multiplicado um x. Seria interessante eu ter um 2. Então, para não alterar a minha integral, eu multiplico por 2 meios. Então, a gente pode escrever essa integral aqui como integral de 0 a 1. Esse meio
esse meio aqui, ó, vou separar 2x, sim, 2x, certo? Vezes seno de x ao quadrado dx. Então, aqui, ó, a gente tem a derivada do x ao quadrado. Então, seno de u, du. O du está aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca o meio ali para fora. Ó, meio multiplica a integral de 0 a 1 de 2x vezes seno, para inverter a ordem, seno de x ao quadrado vezes 2x. Aqui a gente tem a derivada da minha constante x aqui, né? Da minha constante, da minha variável x. Então, isso daqui é só calcular, já que a integral de seno de u du é igual a menos cosseno de u. Então, aqui a gente tem meio que multiplica a integral de menos cosseno de u. Quem que eu chamei de u? O x ao quadrado. Então, menos cosseno de x ao quadrado no intervalo definido de 0 a 1. Então, isso vai ficar meio menos cosseno de 1 ao quadrado menos o menos cosseno de 0 ao quadrado. Então, isso daqui vai resultar em meio vezes menos cosseno de 1 menos cosseno de 0. Então, aqui vai dar mais cosseno de 0. Lá no ciclo trigonométrico, o cosseno é o eixo x. Então, cosseno de 0 vai valer 1. Então, a gente tem meio menos cosseno de 1 mais 1. A gente pode, cosseno de 1, né, como não é ângulo, aqui eu teria que usar a calculadora. Sem calculadora, a gente faz facilmente meio de 1 menos cosseno de 1. Podemos considerar esse resultado aqui, certinho? Quando, então, a gente for fazer aqui essa integral, a gente pode trabalhar do mesmo jeito. Só que aí aqui a gente tem que fazer a integral por substituição, tá? Chama de u, du, v, dv, certo? Tem uma regrinha lá que vocês podem pesquisar. Qualquer coisa vocês me perguntam que eu falo para vocês a substituição. Mas resolvendo essa integral tem que dar o mesmo resultado dessa daqui, tá joia? Então é isso. Só faltou esse adendo aqui para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Até mais. Tchau.